Olá, boa tarde aí para quem faz o almoço e bom almoço nesse horário. Eu tenho falado aqui muito sobre gestão do nosso comportamento para o perfil psicológico, para identificar aí o perfil psicológico. E hoje eu quero falar de um instrumento de cenários projetivos dentro disso que eu tenho falado aí nos últimos dias. Quero te convidar, se você ainda não viu as nossas lives anteriores, as lives estão tanto salvas aqui no nosso Instagram, como também no Facebook e também no YouTube. E o que eu estou trazendo aí ao longo dos últimos dias, em específico, como selecionar pessoas por perfil comportamental psicológico. E hoje eu quero falar um pouco sobre os cenários projetivos, que é algo que eu tenho falado, as pessoas têm perguntado, né? O que é esse cenário projetivo? Como que eu identifico então? Então eu quero falar hoje sobre um instrumento que eu trabalho durante a checagem aí do perfil psicológico comportamental, para a gente poder tentar identificar um perfil que mais se adequa então ao perfil psicológico da empresa e também da equipe que já está na empresa e dos gestores. O movimento sempre é esse. Quero agradecer aí o pessoal que está entrando, muito obrigado. É legal você enviar, tem o aviãozinho aí, chama o pessoal aqui para a live para poder entender o seguinte: qual é o seu perfil comportamental psicológico para o trabalho. E uma coisa interessante também, que quando a gente faz esse diagnóstico para a empresa, para quem está contratando, a gente tem aí toda essa abordagem, mas também esse é um instrumento que eu posso ter individualmente para poder conhecer o meu perfil realmente de personalidade profissional. A gente tem falado aqui, eu acho que hoje essa é uma máxima já muito forte, em que habilidades e competências para uma determinada função são o motivo de eu estar aí no páreo concorrendo a uma vaga. Isso significa que ter habilidades e competências é a primeira questão. E eu não tenho falado a respeito disso. O que eu tenho falado aqui é como identificar o perfil comportamental psicológico das pessoas. E aí é muito interessante que eu tenho ouvido muita gente falando o seguinte: então significa que você vai escolher mesmo, independente aí se a pessoa tem um bom currículo ou não? Isso mesmo, eu vou escolher mesmo pelo perfil psicológico comportamental, independente do currículo. Por quê? Eu estou crendo quando eu recebo um currículo e quando eu também descarto esse currículo, e aí em um outro momento a gente vai falar sobre isso, né, como fazer varreduras técnicas nos currículos. Quando eu faço isso, eu já tenho para o processo de seleção aí validadas as habilidades e competências para aquela função, as habilidades técnicas. Mas vocês já viram falar que muita gente é contratada aí por suas habilidades, pelas suas competências, mas ela é desligada por causa do seu comportamento? Então é nesse sentido que a gente está falando, que a gente precisa trabalhar. Então olha só, agradecendo o pessoal que está entrando aí, a Babi Freitas lá de Teoflotone, eu já fiz um comentário lá, Babi, e te indiquei um livro, e eu vou indicar esse livro aqui também, tá? Foi para a Babi, mas eu vou indicar para todo mundo. Olha só, eu indiquei para ela, e aí quem quiser entra lá na Babi Freitas, vai saber por quê. Eu indiquei para ela é esse livro aqui, eu coloquei só o nome lá, que é um livro do Martin Seligman, que fala sobre felicidade autêntica, use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial. Então, é esse livro aqui, tá? Fique atento aí quando você for comprar lá o livro. E aí, quem quiser saber por quê, por causa do depoimento, né, de autoconhecimento que a Babi colocou hoje lá no seu Instagram. Eu achei muito legal, assisti todo o vídeo e aí eu fiz um comentário lá te indicando esse livro aqui. Bom, então vamos voltar então. Então, olha só, o que a gente faz com os testes projetivos? Esses testes projetivos, eles me dão, dentro de centenas e centenas de características, esses testes eles são validados. Hoje, principalmente, as grandes corporações
no mundo, em outros países e também no Brasil, e seleções mais refinadas de executivos, de profissionais estratégicos, vão usar uma série de testes comportamentais, que vão dar então um perfil comportamental. E aí a gente tem configurações desse perfil comportamental. Então é um pouco disso que eu quero falar hoje aqui na nossa live. E aí a gente então, por exemplo, como que eu identifico qual é o meu perfil comportamental? Quando eu identifico esse perfil comportamental, fica mais fácil, entre as habilidades e competências, já ir fazendo um cenário projetivo de quem fica e de quem não fica. Como que a gente faz isso? Num primeiro momento, a gente tem os testes de personalidade, então é um processo, né? A gente tem os testes de personalidades, alguns desses testes são validados apenas para o uso de psicólogos, para profissionais da psicologia, mas hoje a gente tem também muitos testes de excelência que todo o profissional da área de recrutamento e seleção, ou uma pessoa que está diante do momento de contratar alguém, pode aplicar esses testes e ter validação desses testes. E aí a gente começa a fazer a descrição do perfil comportamental. Eu quero trabalhar aqui hoje apenas um perfil entre centenas de perfil. Normalmente a gente vai identificar o perfil que nós estamos querendo a partir do extrato do perfil da empresa, o perfil psicológico da empresa, que eu falo sempre, que é um conjunto aí dos comportamentos envolvidos no perfil da chefia, na cultura organizacional, no perfil psicológico da equipe. Então eu tenho vídeos aí para trás que eu falo especificamente desse componente, o perfil psicológico da equipe. Então olha só, a gente tem um perfil de pessoas e é justamente por causa dessas características que a gente chega a uma definição de perfil, que é o perfil de influente. E a gente tem centenas de perfis comportamentais psicológicos. Como eu identifico um perfil de uma pessoa influente? O que ela faz? Como ela opera? Será, e quando a gente está falando aí de influente, nós não estamos falando daquela pessoa que vai ocupando os espaços. Não, nós estamos falando de como ela opera, quais as condições no seu perfil comportamental de executar as tarefas. Então, olha só, uma das características que essa pessoa de perfil influente tem é que ela tem um foco, o foco de operação dessa pessoa é o foco na tarefa. Olha só, ele é o foco na tarefa. Então eu tenho aí uma informação. Eu posso ter uma outra pessoa que tem um perfil diferente, que tem um foco durante o trabalho, durante o processo em outras etapas. Outra característica da pessoa de perfil influente é também a sua característica de emoção. Eu trago algumas questões aí a respeito de emoção. Nós funcionamos dentro de um padrão de emoção. Então tem algumas pessoas que a característica do padrão de emoção dela, por exemplo, é o humor. Tem outras que a característica do padrão de emoção dela é a raiva, que pode levar aí a irritações. Isso não significa que essa característica me deixe menos ou mais qualificado, mas isso faz parte da característica. E aí eu vou pensar, diante dessas características, então eu falei aí, por exemplo, de uma característica, né? O modo de operar de uma pessoa influente é lá no resultado. E aí se eu coloco essa pessoa em outras funções, em outras componentes dentro do processo de seleção, só por essa característica eu já tenho aí informações ou uma informação
muito importante sobre um projeto, um processo de cenário que eu posso colocar essa pessoa para poder atuar ou não. Eu quero dar outros detalhes aqui. Então vamos lá, a Babi está falando aqui, eu tenho um perfil de liderar, mas gosto de dividir funções, sou bem emocional também. Então interessante, né? Então qual seria aí a forma de operar da Babi? Né? Eu conheço ela um pouco, a gente não combinou isso aqui, mas é uma forma pontual. Porque olha só, gente, tem pessoas que para poder desenvolver uma determinada tarefa, uma determinada habilidade, ela vai de um contexto geral, ela vai resolver. Ela vai resolver. Tem outras pessoas que vão direto para o foco, ela é pontual. Ok? E nem por isso significa que ela é intolerante, nem por isso significa que ela tem aí, não consegue ter uma visão geral, mas ela vai lá para o foco. Aí a gente tem também, a Babi está falando aí que ao mesmo tempo ela é emocional. Então, assim, o quanto que ser emocional para alguém que gosta de liderar e tem um perfil de liderar, qual o componente que eu preciso modular nessa questão aí de ser emocional? O ser emocional consegue dividir realmente o meu papel de líder? Então são questões de modulação. Mas eu posso operar, pegando aqui o exemplo da Babi, eu posso operar no modo emoção. Eu posso operar no módulo emoção e tem todos os riscos, né, de uma personalidade profissional que trabalha na emoção, mas eu posso trabalhar na emoção com módulo de emoção e posso ter essa emoção, esse comportamento emocional modulado para o trabalho. Então, porque a minha característica de ser emocional, ela me compõe e ela vai estar comigo. Agora, a grande questão é: quais são os recursos de modulação que eu uso quando eu identifico que eu sou líder, ok, mas eu trabalho no modo emocional e aí eu preciso fazer aí algumas modulações. Agradecer o pessoal que está entrando aí. Então, olha só, uma pessoa de perfil influente, ela também vai trabalhar na resolução. Ela trabalha com resolução. Ela não vai ficar dando volta. Aí eu vou pensar o seguinte, olha, é esse perfil que eu quero de comportamento para essa atividade, para o cargo que eu tenho. E olha só, isso não significa que essa pessoa, diante de outras pessoas, seja uma pessoa melhor do que as outras. Mas a grande questão é, eu posso criar esses cenários projetivos e colocar essa pessoa para poder atuar. Né? Toda hora eu tenho que agradecer aí o pessoal que está entrando, muito obrigado, o Vitor aí, grande personal, o Edmárcio, Jordânia, de Paulo, muito obrigado aí o pessoal que está entrando e participando com a gente. Agora, olha só, essa pessoa que tem esse perfil de influência, ela trabalha muito com os impulsos emocionais dela. Ela trabalha muito a partir dos impulsos emocionais dela. E esses impulsos emocionais, quando não são modulados, pode descaracterizar todas as habilidades comportamentais que eu preciso para aquela atividade, para aquela função. Então, nesse processo que a gente tem falado aqui, a gente então constrói cenários. Então, eu estou identificando aqui um perfil. Normalmente, quando eu estou fazendo um processo de seleção por perfil comportamental psicológico, eu trabalho a aplicação de 4 testes de personalidade para que eu possa fazer a contraprova de cada um desses testes de personalidade. Eu trabalho uma entrevista cara a cara com vários quesitos ligados à questão de personalidade, e aí também eu aplico o teste que vai dar o tipo de perfil comportamental. A gente está trabalhando aqui hoje apenas um deles, e normalmente a gente vai chegar aí a pelo menos uns 10 perfis comportamentais, que é o modo como todas as características de personalidade de uma pessoa se define por um perfil. Eu estou trabalhando aqui hoje o perfil de influente. Então, olha só,
é interessante, mas existem questões de modulação. Esse influente, por exemplo, é uma pessoa que trabalha muito com as questões dos impulsos dela, que ela já traz com ela. Então eu vou fazer o seguinte, essa pessoa é estratégica para mim em qual ponto da minha empresa, do meu trabalho, da parceria. Então tudo isso a gente vai fazendo e vai identificando através dos cenários projetivos. Que são esses cenários projetivos? São situações hipotéticas, mas situações reais em que essa pessoa se coloca desenvolvendo uma determinada situação. E aí, para cada passo que ela vai desenvolvendo, eu vou ranquear questões ligadas lá aos testes de personalidade que essa pessoa fez, o teste de perfil psicológico que ela fez, e vou dando então um ranqueamento desse comportamento predominante dessa pessoa e coloco essa pessoa em cenários projetivos. E aí o que eu tenho no final é um grande relatório de possíveis situações que um perfil comportamental como esse vai lidar diante de quadros reais aí no trabalho. E obviamente, como eu falei aqui no início, todas as questões ligadas às habilidades técnicas e às habilidades aí funcionais de aprendizado já foram e já devem terem sido checadas para que realmente o processo ele seja completo. Então a gente tem aí diversos perfis. Eu trouxe aqui, nesse momento aqui, o perfil de influente. Ele não é positivo? Ele é positivo, mas colocado diante de um determinado cenário, como essa pessoa vai agir? Como que eu construo esse cenário, Dilei Márcio? Eu vou pegar o meu cliente, eu vou pegar a empresa, a quem eu estou fazendo parceria e vou fazer a transcrição dos dados e das informações que eu tenho do perfil comportamental institucional da empresa, do perfil comportamental da chefia, das lideranças, da equipe, o extrato que eu consegui ali com a equipe, e a partir disso é que eu vou construir cenários reais que acontecem dentro dessa organização psicológica de uma equipe que está junta e ainda está sendo liderada. E aí eu vou fazer esses cenários projetivos, eu já tenho lá a identidade desse perfil psicológico, no caso aqui eu falei um perfil de influente, tem os outros também que depois eu vou falar com vocês, então eu consigo trazer uma realidade do perfil comportamental psicológico dessa pessoa diante de um cenário de desenvolvimento de trabalho. Então, quero agradecer aqui a Silvia, o Vitor Schwenk, meu ex-aluno, a Celuta, que foi minha colega de escola ainda do ensino médio. Muito obrigado a todos. Então, olha só. O que é legal também é pensar o seguinte, eu tenho falado aqui que todas essas informações estão ligadas aí a quem está fazendo seleção de pessoa, quem está dentro de uma empresa, quem está dentro de um segmento. Hoje em Governador Valadares, na nossa cidade do comércio, apesar desse momento, são os próprios comerciantes que fazem a seleção de pessoas. E eles precisam entender, os comerciantes que fazem a seleção de pessoas, precisam entender sobre seleção por perfil comportamental psicológico. Mas esses instrumentos, essas ferramentas também são individuais quando eu quero conhecer o meu perfil comportamental psicológico. E aí, quem sabe o seu não é o de influente. Tem outros perfis lá. E aí, se não for, qual é o meu? Como que eu faço? Como que eu me organizo? Como que a partir do meu perfil comportamental psicológico também, eu escolho as melhores opções para poder atuar profissionalmente. Então, é um pouco disso que eu quero trazer hoje, fazendo aí a pergunta, né? Qual o seu perfil psicológico? Se você quiser algumas informações sobre isso, pode me mandar no direct, eu vou ter o prazer de poder responder você. E quem sabe a gente até faz um teste do seu perfil comportamental psicológico. Agradecer o pessoal que está aí na live. Então, se você acha que alguém precisa identificar com isso, manda o aviãozinho lá. Muito obrigado, uma boa tarde para você, Deus abençoe a sua vida.